não vamos O perder mesmo tempo. aconteceu com o Dr. Arruda, ele vai desconectar e entrar novamente e a gente já dá sequência. Eu acho que é importante, pegando um gancho já no que a doutora Arruda falou, já para que a gente possa começar a nossa conversa, é que hoje em dia, falando em autismo, que é são os caras que mais estão aparecendo aí na vida da gente, a gente tem aí um número muito grande de crianças TEA que tá chegando para a gente. E quem pega o boi pelo chifre são os professores mesmo, né? São os educadores que estão ali na raça ali, né? Eu acho que vale a pena a gente gastar um tempo conversando um pouco sobre isso. Eu fiz um guia aqui para seguir. Ronaldo, acho que tá indo, estão ouvindo? Sim, perfeito. Podemos seguir. Beleza. Que Estou vendo a apresentação também no modo full. que a internet aqui tá tudo ok. Eu não vou mexer mais, gente. Vou ficar assim com a mão, ó. Vocês veem que não fui eu que mexi. Então, Perfeito. ó, Pode nós dar vamos falar. sequência. Posso continuar? Pode dar sequência, só vou pedir para os demais participantes para manter o microfone no mudo, por favor. No final a gente abre o momento para comentários, perguntas. Do contrário, pode ficar à vontade para irem comentando aqui pelo chat e a gente vai acompanhando. Pode dar sequência, por Obrigada. favor. Obrigada, Ronaldo. Então, gente, primeiro, Rudo, obrigado, viu, pelo convite, por poder estar aqui colaborando com vocês aqui. Tá vindo um pouco de retorno para mim de algum microfone, mas eu vou continuar. Eu não sei se é o meu mesmo, se continuar ruim, eu desligo o meu aqui e fico sem o microfone, tá? Se ecoar muito, vocês me falam. Quando a gente fala de transtorno do espectro autista, nós estamos falando de três letras. Nós estamos falando de T, de E e de A. E quando a gente fala de T, nós estamos falando, o nome transtorno, ele nos remete a atrasos ou desvios, que podem ser tanto atrasos para algumas coisas, quanto desvios para outras coisas. Ronaldo, eu vou tirar meu microfone para mim. Pode ser assim? Sim. Está ecoando de alguém, está ruim para mim. Desvios ou atrasos, crianças que têm atrasos e desvios, crianças que só têm desvios, crianças que têm muito atraso. Pessoas, né? De uma forma geral, não necessariamente só crianças. Falamos de crianças porque estamos falando em idade escolar aqui. Quando falamos de E, nós estamos falando de espectro. E é esse espectro que vai me dizer dos graus. Quem está no espectro mais leve, quem está no espectro mais grave, quem está no meio do caminho, em termos do nível de suporte que a pessoa vai precisar. Então, quanto mais apoio, mais suporte, mais gravidade a gente coloca nesse tema. E o autismo mesmo, que é basicamente dois blocos de sintomas, comunicação e repertório de interesses, e a gente tem aí variações individuais em cima desse grupo de comunicação e grupo de repertório de interesse. Então, eu tenho crianças que estão super aquém, desviadas e atrasadas em todos os âmbitos da comunicação, e crianças que estão defasadas em termos da funcionalidade dessa comunicação, ainda que tendo fala. Então, o que a gente vê? A gente vê crianças que são oralizadas, crianças que têm o que a gente chama de comportamento verbal vocal, e crianças que não têm o comportamento verbal vocal, porém têm comportamentos comunicativos, normalmente comportamentos ruins. Isso também é comunicação. Então, quando a gente pensa em desvios ou atrasos na área da comunicação, a gente tem que pensar dentro do espectro, desde crianças que não falam até crianças que falam muito bem, porém invadem a nossa conversa, não fazem a troca de turnos, não respondem como deveriam, mostram um hiperfoco, então conversam sobre o mesmo assunto, falando sobre as mesmas coisas, com uma dificuldade maior na flexibilidade. E o lance de repertório de interesse, que vai desde interesse muito focado num brinquedo só, até dificuldade para brincar com qualquer coisa. Então, a gente chama isso de um amplo espectro e que a gente precisa colocar a nossa atenção, porque a gente pode ter crianças com uma variabilidade. Nós temos pessoas, seres humanos, numa variabilidade individual muito grande. Então, é difícil a gente achar duas crianças que são iguais.
Porém, para estar no espectro autista, elas precisam conservar desvios e atrasos basicamente nesses dois blocos, que é o que a gente chama de critério diagnóstico. Então, a gente tem dois critérios diagnósticos maiores, onde as questões sociais são consequência disso. Então, é claro que num problema de comunicação e num problema de repertório de interesse, nós vamos ter uma pegada social aí como consequência. Então, produto social é um produto de impacto direto. Então, a gente vai ter um defeito numa interação social, seja porque ele é muito invasivo, então às vezes as professoras falam pra gente, não tem problema com ele brinca com as crianças, ele fica perto das crianças, porém isso pode ser muito pegajoso muitas vezes, a criança não se toca de algumas habilidades sociais, isso é produto de um problema de comunicação e de um repertório de interesse, até aquele que a gente tem uma dificuldade extrema social, que o cara não faz interação social com ninguém. Isso também está dentro do espectro. Pode passar, por favor, Arru. E aí, a gente tem, pensando em comportamento, a gente tem o que a gente chama de teoria do homem morto, comportamento em análise do comportamento. Comportamento é tudo aquilo que o homem morto não faz. Então, se está vivo, está fazendo, está se comportando. Então, a gente sempre pensa, falar, o homem morto fala? Não. Então, falar é um comportamento, porque faz parte do repertório do homem vivo. Então, tudo aquilo que a gente faz enquanto seres vivos, nós estamos falando de comportamento. E isso, na casa do autismo, ela pode aparecer com maior ou menor comprometimento, porque tem aqueles comportamentos que eu quero ver, pode passar, por favor. Tem aqueles comportamentos que são comportamentos que a gente espera que aconteça, pode ir para frente, por favor. Aqueles comportamentos que a gente vê, de fato, comportamentos que realmente acontecem, não são necessariamente aqueles que a gente espera. E a gente ainda tem um bloco de comportamentos, pode passar, por favor, que são os comportamentos que a pessoa só não faz porque não sabe emitir ainda. Então, não está no repertório da pessoa, ela põe outra coisa no lugar. Em autismo, isso é muito comum. Como ele ainda não fala, ele coloca outra coisa no lugar. Como ele ainda não sabe esperar, ele coloca outra coisa no lugar. E normalmente o que a gente vê são comportamentos muito diferentes do que a gente está acostumado, que a gente toma como falta de cinta, às vezes como produto da pandemia, às vezes como hábito familiar, mas na verdade a criança nasce autista e quando a demanda social vai pedindo coisas para ela vai mostrando o que ela sabe, até um ponto que esgota esse repertório, ela começa a tirar coisas que nem sempre são produtivas e começa a aparecer, porque não precisava mostrar habilidade social até que precisou. Não precisava mostrar recursos escolares até que precisou. Não tinha que sentar, não tinha que esperar, não tinha que apontar, nem brincar, até que precisou. Então, quando a gente retornou da pandemia, da quarentena para o ensino presencial, muitas crianças parece que do além brotou autismo no menino, mas não nasce assim. Antes de pandemia, o cara já tinha autismo. Só que não precisava mostrar isso. Quando as demandas começam a surgir, isso faz com que ele tenha que acionar um modo que ele ainda não está habituado. São desses comportamentos que a gente fala quando a gente faz um diagnóstico diferencial. E por isso que a gente precisa ensinar esses comportamentos. Tem intervenção específica para isso. Porque senão a gente começa a ter problemas de manejo, que é o olhar que eu gostaria de dar para vocês, com vocês aqui. Autoagressão, agressividade, agitação, atraso nas aquisições, estereotipias, maneirismos corporais. Então, podem ter comportamentos que para ele presta, porque ninguém faz o que para a gente, na nossa concepção de sobrevivência, não prestaria, serve para alguma coisa. Porém, não serve para a cultura que a gente dá. Pode passar, por favor. Isso no autismo é super comum, gente. Principalmente quem está com criança bem pequena, começa a ver que está se afastando do desenvolvimento, e a professora, quem está em educação normalmente, são as pessoas que mais encaminham para a gente, porque a professora saca, e a hora que a gente fecha um diagnóstico, os professores sempre falam, putz, eu tava vendo que tinha alguma coisa, mas precisava de um laudo, né? Aquela coisa da gente confirmar que não é só frescura da criança, né? Na verdade, não é frescura da criança, não é sem vergonhice da criança. É que existem comportamentos que a gente espera para a faixa etária, existem comportamentos que aparecem na demanda quando o ambiente pede, e aqueles comportamentos que a criança não sabe emitir ainda.
Isso no autismo é batata que vai acontecer, essa relação entre esses comportamentos aí, na teoria, no homem morto. Tá vivo, tá exposto a apresentar qualquer manifestação, né? E como nasce assim, um dia vai aparecer, né? Especialmente na primeira infância, é o que a gente quer que aconteça, né? Para diagnosticar o quanto antes, mais precocemente possível. Pode passar, por favor. Pode passar? Então, a isso se chama gestão de comportamentos inadequados. Pode deixar aí, não tem problema. Quando a gente fala de gestão de comportamentos e é inadequado, não é porque é inadequado para o ruim, é inadequado na cultura que a gente vive, porque o que é adequado para a nossa cultura é falar. O que é adequado para a nossa cultura é usar roupa, é pedir, apontar, é saber fazer um tatos, que é o nome que a gente dá para as coisas. Então, é nesse sentido que seria adequado. Porém, a gente tem comportamentos tão inadequados que colocam em risco a vida da pessoa, que isso é super comum no autismo, é uma grande queixa, porque se a gente for fazer uma pesquisa com os professores, o que eles reclamam mais no autismo é de gestão de comportamento inadequado, agitação, autoagressão, até as falhas na aquisição de alguns repertórios acadêmicos. Porém, esses comportamentos que são considerados perigosos, que são super comuns no autismo, a gente precisa considerar também. Às vezes as pessoas não falam muito nisso, né? Pode passar para mim, por favor. Quando a gente tem uma habilidade, então, atrasada, um comportamento ou uma habilidade atrasada, a gente tem uma média mundial aí para o homem na faixa etária X, né? A gente sabe, a gente espera que as crianças durmam sozinhas por volta de 2 anos de idade. A gente espera que a criança não mame mais a mamadeira por volta de 3 anos de idade, que coma alimentos em várias consistências a partir. Quer dizer, mas os nossos, as coisas começam a entortar. O professor me diz, ele só come o dia que tem sopa de macarrão com feijão, ou ele só senta se estiver do lado do Gabriel Nunes, ele só entra se tiver. Quer dizer, tem algumas condições aí que mostram atraso em algumas aquisições. Atrasar não é simplesmente não fazer aquilo que a faixa etária está pedindo. Isso é atraso de fato, né? Porém, se a gente pensar lá naquela história de desvios e atrasos, tem coisas que possivelmente a criança faça que custa muito e ela ainda não tem grana para pagar. Então é aquela história da gente dele estar gastando o saldo do cartão em lugar errado. Isso a gente precisa considerar. Existem alguns guias de desenvolvimento em escola. A gente tem o Portage, para crianças menores até 6 anos a gente consegue ter uma equivalência um pouco do que se espera, do que não se espera. E na clínica a gente tem alguns outros instrumentos que eles me dão algumas medidas de desenvolvimento um pouco melhores, né? Objetivas, melhor dizendo, formais talvez. Pode passar, por favor. Então, a gente tem o que a gente chama de comportamentos desafiadores no autismo, que se não tem diagnóstico de autismo, mas a gente pode ter alguns comportamentos desafiadores em sala de aula, em condição escolar, já comece a pensar em autismo, que são eles que saem correndo, são eles que tendem a sair mais correndo, vazando, pensando nesse comportamento agitado, vamos abrir um bloquinho para o TDAH no canto, né? Mas a gente vê muito isso nas crianças com autismo, essa noção de perigo mais baixa, né? Ou medo de situações absurdamente inofensivas. Eu atendi um menino uma vez tinha medo de pentear o cabelo. A gente não sabe em qual contingência esse pente apareceu, mas os pentes causavam nele o mesmo medo que eu tenho de fantasma, por exemplo, de espírito, que eu tenho medo de espírito. Pode ser que a criança tenha medo, a gente não sabe por que acontecem essas coisas. Agora, colocou problemas comportamentais a ponto de envolver perigo para outras pessoas e para ele próprio, aí entra a autoagressão, que também é um indicador, né? Porque tem crianças que são muito boazinhas, mas que essas nos preocupam também. Mas a gente tem crianças que são agressivas mesmo, né? No pé da letra mesmo, agitada, agressiva e autoagressiva também. Isso acaba acontecendo em muitas crianças com autismo, né? E provocar destruição de propriedade, rasgar o material, como fuga de demanda, por exemplo. Então, isso é muito comum em situações de até pode se passar desapercebido como só uma condição de criação, né, feita do ambiente doméstico. Pode passar, por favor. Então, a gente sabe que mais da metade, 60% é um número alto, né, na população. Ter crianças com problemas no desenvolvimento
de alguma forma vai aparecer algum problema de conduta. Isso já é um indicador para a gente, né? Então, pensar lá na comunicação, no repertório de interesse, pensar em problemas de conduta, já acende as luzinhas aí de que será que estamos falando de transtorno do espectro autista? Esse comportamento provoca destruição de propriedade, quebrar brinquedos, jogar os brinquedos no chão para ver a sensação que isso causa, bater no amigo com o brinquedo, arrancar da mão do amigo sem pedir, que pode parecer só falta de modo, né? Na verdade, é uma falta de mando, é um outro olhar que a análise do comportamento a gente dá. Pode passar, por favor. Os comportamentos estereotipados, agressivos e autolesivos são muito prevalentes em pessoas com autismo. As estereotipias, elas podem ser motoras, então a gente vê a topografia do bater asa, a gente vê a topografia do bater palma, do tampar ouvido, do girar, isso a gente vê. Consigo ver enfileirar brinquedos. Agora, eu tenho estereotipias que são cognitivas, que são pensamentos que a gente não tem acesso, só a criança tem. Então, são pensamentos repetitivos que envolvem vícios linguísticos, inclusive, que a gente não consegue entrar lá dentro da cabeça para ver. Então, parece que são crianças que não têm estereotipias, mas elas não têm as motoras. Mas os comportamentos de pensante, que a gente chama, que são estereotipias e repetições de pensamento, acontecem muito nos casos mais leves. E nos casos mais graves, a gente vê as estereotipias motoras de fato. Não que os casos mais leves não tenham, porque podem ter também, mas a ocorrência disso é muito menor se comparado com crianças mais severas, onde a gente realmente, na falta da fala, é proporcional. Parece que a literatura já contou isso para nós: quanto mais verbais, menos motores, e quanto mais motores, menos verbais. Então, parece que os meninos TEA1, que a gente chama, que a gente chamava de Asperger, né? Então, TEA1 barra Asperger, os mais leves, eles manifestam menos comportamentos repetitivos com o corpo. Enquanto que aqueles que são TEA3, obviamente com um potencial emergente de linguagem mais baixo, esses meninos têm menos acesso a essas cognições, logo vai para o sensorial, e, obviamente, o motor como consequência. Então, parece que é mais visível, tá? As estereotipias nesses casos. Então, criança que vocês estão atendendo tem movimentos repetitivos, roda, enfileira as coisas, fica segurando um objeto, se movimenta com movimentos que podem ser até coreografados, se atentem, porque a gente pode estar pensando em autismo. Fora isso, tem autoagressão, se morde, morde a gente, bate a cabeça, quebra os brinquedos, vamos começar a considerar também que isso pode estar no espectro autista também, merece atenção. Pode passar? Então, a gente tem alguns procedimentos comportamentais que eu acho que é legal vocês, na formação que vocês estão fazendo, entenderem que isso tem nome, né? Então, a gente tem nome para os procedimentos que a gente faz. Então, quando a gente fala para vocês assim, ó, quando ele começar a bater a cabeça, chama a atenção dele para uma outra coisa, oferece para ele alguma coisa para ele pegar. Se estivermos falando num bater a cabeça com uma função sensorial, nós estamos falando de uma interrupção de resposta. Nós estamos falando da exibição de um comportamento alternativo. Isso tem um nome. Isso se chama reforço diferencial. Então, a gente pode ter basicamente 3 tipos de reforço diferencial, que é o de respostas incompatíveis, de outros comportamentos e de respostas alternativas. Mas para vocês saberem que a ciência já estudou isso. Então não é à toa que a gente pede, né? Ó, você tá gritando, eu vou ensinar ele a falar mais baixo, é incompatível. Ensino de um comportamento totalmente incompatível. Como é que eu posso correr e estar sentado ao mesmo tempo? São comportamentos absurdamente incompatíveis. Então, nós já temos nas práticas baseadas em evidência para autismo a exibição de quais poderiam ser procedimentos de ensino, e hoje a gente sabe que estão no elenco disso aqueles que estão baseados no ensino estruturado na ciência da análise do comportamento ABA. Então, a gente tem a ciência da análise do comportamento, que é o que a gente chama de ABA, e a gente tem os equipamentos de ensino, que nós chamamos de ensino estruturado, onde tem o TEACH, por exemplo. É essa reunião de coisas, é esse pacote de intervenções
com as dimensões que a análise do comportamento ensinou, que produzem melhores efeitos nas pessoas com autismo. Então, não é arbitrário, não é aleatório, a gente já sabe onde está essa resposta. Então, é importante que os professores entendam um pouco de estratégias educadoras, de uma forma geral, de manejo, porque às vezes a gente vai usar alguns termos de manejo comportamentais, isso pode ser assunto para uma outra reunião também, viu, Arruda? Manejo mesmo, diretamente no manejo, para a gente isolar algumas variáveis que a gente vai ver aqui, que eu acho que é legal, pensando em crianças de uma forma geral. Não estamos falando isso funciona para qualquer ser humano, para a maioria das espécies animais, não só para do bicho homem, né? O bicho homem está ali junto também. Pode passar, por favor. Então, para a gente saber se a gente está diante de um comportamento, pensando em terra, que pode sugerir que algo não está legal, a gente tem que ver se isso é ainda esperado para a idade, se não é mais esperado para a idade, em que circunstância isso está acontecendo, porque precisa estar acontecendo para crianças menores de 2 anos, tem que estar acontecendo pelo menos nos últimos 6 meses, obviamente que algumas demandas sociais, elas não vão aparecer, né? Porque como é que eu vou saber se o cara anda na ponta do pé se ele nem anda ainda? Não dá para eu verificar isso. Porém, a maioria das circunstâncias, e é que a gente chama de contingências, onde que aparece, com gente perto, se é só na presença da mãe, se é na presença de qualquer situação. Então, isso são circunstâncias onde os comportamentos diferentes podem aparecer. Se isso está causando algum nível de prejuízo para a criança, então uma criança que não fala, ela está tendo prejuízo de alguma forma direta para a nossa espécie, que é uma espécie falante. Se é uma criança que se bate, se corta e se morde, arranca pedaço, está causando prejuízo para ela também e para outras pessoas. Bate na gente, puxa cabelo, quebra as coisas, e que nível de perigo isso pode estar causando? Porque tem criança que não tem, por exemplo, o que a gente chama de comportamento de ouvinte, ouvem, não são surdas, mas o nível de segmento de instrução é muito baixo. Então, o carro passa na rua, vaza, o carro pega sossegado. Então, isso causa um grau de periculosidade na criança, né? Quão frequente, quão intenso esses comportamentos estão aparecendo, onde aparecem, que tem uma mão aí nessa coisa da circunstância. Então, é um contexto, a gente contextualiza isso, né? Pode passar, por favor. E aí a gente vai perguntar, né? Nós vamos considerar isso, pensando em o quão prejudicial pode ser um determinado comportamento. Quando a frequência, a duração, a intensidade do comportamento não está mais dentro do que a gente espera na comunidade, então não se espera que ande pelada na nossa comunidade. Mas é comum a gente ver crianças com autismo já ir tirando a roupa ou ir comendo a roupa, por exemplo. Não se espera mais isso, principalmente se isso acontecer com uma frequência alta. Às vezes não se espera que aconteça de fazer cocô na roupa, mas ele tem 6 anos e ainda faz. Então, pode acontecer de isso ser liberado em lugares que a gente não espera mais, né? Então, mexe no cocô, faz que a gente não espera mais que esse comportamento esteja presente, não é o jeitinho dele. A gente tem uma cultura educacional no Brasil que é de muito assim, no ritmo dele ele vai, no tempo dele ele aprende. Nós não podemos mais ter esse tipo de pensamento, porque a curva do desenvolvimento para muitas crianças precisa ser mais rápida que a curva do envelhecimento, porque o tempo onde a gente não consegue parar. Então, se o desenvolvimento dele está indo mais devagar, porém o envelhecimento vai e o tempo segue num padrão, eu preciso ser mais rápido aqui do que aqui, no envelhecimento. Por isso que quando a gente faz a intervenção, e a gente precisa muito do ambiente escolar para isso, é intensidade, regularidade e frequência. Quanto mais intenso, irregular e frequente, menos eu dou chance ao tempo da criança envelhecer sem habilidade. Pode passar. Então, tem aí algumas sugestões aí de observação, né? Será que o que eu estou vendo infringe a saúde, o bem-estar, ou a minha propriedade ou a propriedade dele? Quando o comportamento infringe seriamente o desenvolvimento das habilidades sociais, que é a criança no contexto com seu par, e normalmente par típico. Então, o que a gente chama de par na literatura comportamental? Crianças na mesma idade sem TEA. Porque às vezes fala, ele tem um priminho autista, ele se dão super bem. Isso não é parâmetro pra gente. Parâmetro é o grupo social na mesma faixa etária sem diagnóstico de autismo, né? Ou de qualquer outra
condição. Isso a gente chama o nome par, um par típico. Pode ser que a gente tenha prejuízos aí nessa relação com os pares, né? Então, botar a nossa atenção nisso. Pode ir, Raul. Quando o comportamento interfere na aprendizagem de novos comportamentos, isso significa que existem alguns comportamentos que são requisitos para outros. Se eu não ensino esses anteriores, os outros não virão. E não será a varinha mágica que vai fazer vir. Então, pensando em autismo, educação infantil principalmente, mas isso também pode ter no fundamental. A gente pode ver crianças com bastante atraso que não olham. Lá no fundamental, uma criança que não olha está pelo menos 6 anos atrasada. Porque a gente espera que com 18 meses a criança já tenha contato visual contingente. Ou seja, em 0 segundo, chamado pelo nome, a criança tem que localizar com quem eu estou falando. Então, a criança que tem uma latência aumentada, demora mais para olhar, não sustenta esse olhar, guardem isso para a gente colocar depois na avaliação. Porque se eu não sento, se eu não espero, se eu não olho, se eu não aponto e não faço pedidos, qualquer outro comportamento, inclusive imitação, não virá. Como é que você vai ensinar coisa para essa criança que não faz imitação? Modelação eu já não conseguiria fazer. O professor de educação física vai morrer de querer ensinar uma coreografia ou um movimento, porque se ele não imita porque não mantém sustenta o contato visual, se não faz isso é porque não me percebe como parceiro de comunicação, que é o que a gente chama de atenção compartilhada. Então, observem isso. Será que esses comportamentos que eu não estou vendo de desempenho mesmo não são produto de outros anteriores que a criança não aprendeu? Em autismo, isso é muito comum. Então, para tudo, a gente tem que voltar na intervenção. Ensinar esses básicos, por isso que os acompanhamentos precisam ser intensivos, porque você vai ver, o resultado disso vocês verão em sala de aula, a mãe vai ver isso dentro do contexto domiciliar, tá? E tem uma coisa super importante que em autismo no Asperger isso é super comum, quando a própria pessoa percebe que não tá legal, eles falam, eu me sinto totalmente fora da realidade. Por que essas pessoas estão ouvindo a Anitta? Esses dias atendi um com a queixa de que bateu no clube aqui, no Clube Pirassununga, bateu no homem que cuida do clube. Aí ele entrou e falou pra mim assim, não pode bater nas pessoas, né, tia? Eu falei, não pode, existe porque ele já tem 19 anos. Eu falei, não pode bater. Ele falou, principalmente se tá ouvindo a Anitta no som ambiente. Aí eu já imaginei que alguma coisa tinha acontecido. Aí ele me disse, eu tava sentado lá, porque ele fica muito no clube, mas nas caixas começou a tocar Anitta. Eu não gosto de Anitta. Eu fui lá, ele foi lá e bateu no cara. Quer dizer, a culpa é do homem que pôs o som da Anitta. Não se liga, né? Que as pessoas podem querer. Ele fala, bota um fone, quer ouvir a Anitta? Bota um fone. No fundo, eu tenho que concordar com ele, né? Porém, ele não. Esse sacômetro, esse desconfiômetro aí, que eu não precisa bater nas pessoas por causa de um mando, isso é um mando. Então, ensino, né? E essas condições, e ele fala, eu não consigo me controlar. Quando o próprio cara me dá essa dica, isso vocês observarão somente nos que sabem falar, porque a fala é o produto do pensamento. Aí a gente consegue mexer. Então, é muito comum as crianças perceberem. Eu não aprendo igual meu amigo. Queria muito aprender a ler. Queria muito aprender a escrever e não consigo. Isso já me dá um autoconhecimento aí, pensando, um pouco mentalista esse conceito, mas é verdade, né? Ele pode dizer o quão prejudicial ele está percebendo que os comportamentos dele estão sendo. Pode passar, por favor? Então, essas habilidades não aprendidas, elas não virão do céu. E a gente conta com a escola para nos ajudar a monitorar o pedido. Então, se o cara saiu correndo, me mostre o que você quer, qual dos dois você quer, o chocolate branco ou o chocolate preto, com opções de escolha. E esse comportamento de mando, guardem esse nome, isso chama mando em análise do comportamento, que é quando eu estou privado de alguma coisa, eu peço por essa coisa. Isso pode ser um item, por exemplo, eu quero um celular e eu falo, dá o celular. Quando eu tenho fala, eu posso pedir. Quando eu não tenho, eu arranco da mão. Mas é um mando do mesmo jeito. Né? Então, comportamentos de mando, eles dependem de opção de escolha. Então, muitas vezes é legal a gente dar opção para essas crianças, principalmente pensando em autismo. Isso de uma forma geral, né? Mas, percebeu que ele arrancou da mão? Não adianta a gente falar, pede o que você quer. Muitas vezes a gente dá a opção, mostra o que você quer, é melhor
e modela o dedinho se o cara não souber, porque são habilidades que ele não aprendeu e é útil para outra. Se a gente perde um pouco a oportunidade disso, a gente não vai conseguir ensinar comportamentos no futuro. E aí a professora lá do terceiro B, lá no fundamental, vai vir e falar: meu, ele tem um nível de educação infantil, eu não consigo ensinar, porque os básicos ficaram muito para trás. E isso, com a inclusão, nós vamos ter que conviver com isso, porque essas crianças vão aparecer para a gente. Então, o nosso serviço hoje é tentar lá da creche, lá da educação infantil, ensinar os comportamentos mais úteis para aquela professora para daqui 4 anos for realmente pegar o famoso boi pelo chifre, que a gente fala, não sofrer tanto com a adequação curricular. O ajuste curricular não vai precisar ter uma pegada muito de grande porte, que envolve muitos âmbitos da escola. Então, a gente vai colher esse produto lá na frente, fica mais barato para a gente depois. Então, começar precocemente faz com que a gente economize depois no futuro. Isso todos nós. Pode passar, por favor. Então, a gente quer substituir e a gente quer ensinar. Então, a gente quer substituir o que presta pelo que não presta e a gente quer ensinar o que não está aprendido ainda. Isso, de uma certa forma, para crianças com atraso no neurodesenvolvimento, se a gente olhar por esse caminho, a gente consegue já pensar em um monte de coisa. Pode passar. A gente vai querer diminuir o que está em excesso, que é a redução dos inadequados. A gente quer aumentar os adequados, porque eles são inversamente proporcionais. Então, quanto mais eu aumento os adequados, mais eu reduzo os inadequados, e a gente garante um equilíbrio comportamental, que no autismo é bem pontual. A gente tem muito inadequado, que estão muito altos, com baixo adequados em todos os sentidos, que ele vai aproveitar para mostrar, né? O que ele não sabe fazer ainda, mostrando o que ele sabe fazer melhor. Então, a gente dá um viés aí no aumento dos adequados, por isso que a gente tem que saber o que a gente espera, o que ele tinha que saber fazer no lugar. Se ele grita, que é um comportamento não funcional, com qual função? Pode passar para mim, por favor. Então, se vamos imaginar uma situação aqui pensando em autismo, o cara chuta a porta porque quer que abre. O cara morde a mão para falar que não quer mais fazer lição, por exemplo. Então, o que eu vejo? Eu vejo um inadequado com uma função. Tem uma função. Ele chuta a porta porque o objetivo dele é abrir. O outro morde a mão para dizer: meu, me tira daqui, essa tarefa é muito difícil, não consigo mais fazer essa tarefa. Ou eu não sei fazer o que você está mandando eu fazer. Então, pode passar. A função do comportamento, ela é justamente me mostrar que relação eu estou tendo com o ambiente. A gente chama isso, né? Essa contingência comportamental. Então, eu preciso ensinar um outro comportamento que não chutar na porta. Pode pedir para abrir. Tudo bem pedir para abrir, mas não assim. Tudo bem, você está mostrando para mim que essa tarefa está muito difícil. Vamos baixar a demanda. Se eu consigo identificar que é custo da resposta, custa para ele fazer aquela lição ou aquela tarefa. Nós vamos deixar ela um pouquinho mais barata. Por isso dos ajustes curriculares, muito comuns em autismo, né? Em crianças, de uma forma geral, com linha atraso. Mas quando a gente fala de materiais adaptados, materiais estruturados, é justamente entender como é que a gente aprende. A gente aprende a partir dessa relação que a gente vai fazendo com o ambiente. Né? Então, como eu mostro a dica, qual é a instrução que eu estou dando, qual equipamento está usando e o que ele ganha com isso. Isso se chama tríplice contingência. Antecedente, resposta, consequência. Que não deve ser muita novidade para vocês, mas é um basicão da aba. Análise do comportamento trabalha com a manipulação de antecedentes, com a própria topografia do comportamento e que consequências isso está trazendo para mim. Pode passar, por favor. Por isso que a gente chama em autismo, na verdade, de ser humano, de avaliação comportamental. É o professor, o educador entender o que está acontecendo. Então, a gente faz isso numa situação mais controlada, em consultório, por exemplo. Não estou falando de avaliação diagnóstica, não estou falando de avaliação de habilidades, isso também existe, mas é uma investigação que a gente faz para tentar levantar quando isso acontece, na presença de quem, o que ele poderia estar fazendo de uma forma alternativa, o que ele está usando, o que de fato eu estou vendo, gente. Não adianta você mandar um relatório para mim dizendo que ele é agressivo e que ele é insuportável.
porque isso é qualidade do comportamento, é julgamento que a gente faz. O que você chama de agressivo? Então, uma dica que eu dou muito quando a gente fala de autismo, como eles têm muitos comportamentos que vão aparecendo, tenta descrever o que de fato você vê. O que o Joãozinho está fazendo? Qual é o comportamento que ele está fazendo? Então, ele está mordendo o amigo. É melhor para mim do que você me dizer que ele é agressivo. É melhor você dizer que ele balança as mãos na frente do rosto. Muito melhor, porque é o que você está vendo, do que você dizer para mim que ele dança, brinca de dançar. Eu não sei se é brincar de dançar, mas se você fala que ele balança as duas mãos na frente do rosto repetidamente, eu sei que ele pode estar fazendo isso. Eu visualizo melhor o comportamento quando vocês descrevem esse comportamento na forma de topografia. E quando vocês forem encaminhar qualquer criança para avaliação, para mim e para a Arruda, é melhor assim. Melhor que vocês dizem, é uma criança que grita quando contrariada, por exemplo. Tá bom. Então, principalmente quando nós dizemos que não é hora de fazer tal coisa. É melhor do que você dizer que ele é um menino que protesta. Então, protestar pode ser feito de várias formas. Então, tentar um pouquinho mais objetivo quando e assim, o que de fato o Gabriel está fazendo. Isso vai ajudar muito a gente, ajudar vocês a tentarem resolver esse problema depois em sala de aula. Porque aí a gente vai, em sala de aula ou em qualquer circunstância, porque a gente vai mexer nessas 3 coluninhas aí. Pode passar, Rudo, que a investigação comportamental vai contar para a gente. Isso se chama funcionalizar o comportamento. Então, na avaliação comportamental, a gente tenta levantar. Isso é muito comum em autismo. Se vocês quiserem literatura sobre isso, procurem avaliação funcional do comportamento. Em autismo, hoje, isso está muito, muito em evidência. Sempre existiu, né? Tem mais de 60 anos que a gente trabalha com avaliação funcional. Mas hoje, o olhar para a função do comportamento me ajuda a resolvê-lo. Para que modo de que ele está se comportando dessa forma? Por que se balança tanto? Por que anda na ponta do pé? O que essa seletividade alimentar quer me dizer? Então, eu vou entender da avaliação funcional, eu vou entender se presta para uma regulação sensorial, então ele pula, porque o reforço é imediato, é em mim mesmo, então eu vou me regulando assim, muito mais difícil de cuidar disso, porque se o reforço é externo, por exemplo, ele grita, porque quer o celular é mais tangível, é mais fácil, eu posso retirar e manipular. Agora, quando o reforço é dentro de mim, é cerebral, então é a sensação do barulho, é a sensação de me mexer com a saliva, é a sensação de me morder, tá nele próprio, é muito imediato, o feedback sensorial é muito imediato. Então é muito mais difícil da gente mexer, merece mais atenção para algumas áreas do conhecimento do que simplesmente falar para a professora, ignora. Porque pensa comigo, se é uma função sensorial, não adianta eu ignorar, porque vai acontecer na ausência de alguém, porque a função não é social, atenção. Se fosse um comportamento de função com a função de chamar atenção, basta a gente sair fora que o comportamento para. Então, na condição sozinho, o comportamento pararia de acontecer. Só que se ela tem uma função sensorial, se eu exponho a criança na condição sozinho, vai piorar muitas vezes. Então, às vezes as mães falam, eu já fiz de tudo, a própria professora fala. É a hora que a gente vira, aí que ele pula mesmo. Aí que ele faz. Porque a sensação aumenta, porque não tem ninguém olhando. Não é a função, não é a atenção. Porém, se a função for a atenção, basta nós extinguirmos esse comportamento. A gente não dá mais reforço para isso. Tendência o comportamento piorar no primeiro momento, melhora no outro. Então, passa para mim, Arruda. Quando a gente pensa de avaliação funcional, a gente está falando da investigação da função do comportamento. Pode passar. Isso é ouro para vocês, viu? Quando a gente fala de autismo. Porque se a gente pegar na tríplice contingência, antecedente, comportamento e consequência, quando vocês têm uma criança autista em sala de aula, ou até investigação, né, de diagnóstico, pense em topografia e função. Topografia, autoagressão. Morder o dorso da mão direita, é isso que você vê. Eu vejo o Gabriel se mordendo, fazendo assim, ó, é isso que eu vejo. Isso é topografia. Agora, que função tem esse se morder? É para fugir da demanda? Fugir da tarefa? Afastar a tarefa? É para adiar uma recompensa? É porque eu quero a recompensa antes? Item tangível? É por atenção social? É para buscar sensação?
O mesmo comportamento, eu posso ter 3 crianças mordendo a mão, igual, cada uma com uma função diferente. Então a gente precisa fazer essa condição, porque a hora que a gente descobre isso, a gente resolve o problema. A gente vai selecionar a melhor estratégia de consequência, inclusive, né? Será que eu estou reforçando o comportamento errado? Será que eu estou deixando de oferecer uma consequência mais ajustada para o que eu quero ver? Eu estou reforçando o que não é para reforçar? Então, essas condições de manejo comportamental, que a gente precisa ter muita clareza isso no TEA, que pode ser que, sem querer, a gente esteja fazendo o comportamento acontecer mais. E é sem querer mesmo, que ninguém é obrigado a saber a função comportamental. Então, observe antecedente do comportamento, que é que vocês estão vendo imediatamente antes. Comecem a preencher essa coluninha aí, sempre pela coluna do meio. Então, o comportamento. João sai correndo da sala. Aí eu tenho uma contingência. O que eu fiz, hein? O que será que aconteceu ali? Diante da apresentação da tarefa, João saiu da sala, a diretora pôs ele para correr, por exemplo, ou chamou para me buscar. Isso é uma condição para mim. E aí a gente pode continuar conversando sobre isso. Enquanto a gente não sabe a função, eu não vou conseguir ajudar vocês. É o que eu digo, a psicologia comportamental, a análise do comportamento, não vai ajudar vocês. Porque o analista do comportamento é um cara chato. Ele vai dizer, depende do antecedente, e é verdade. Então, você já tem a faca e o queijo na mão para entender um pouco dessa situação aí. Pode passar, Ruth. Então, se a gente for pensar em funções comportamentais, pode passar. A gente normalmente funciona porque eu quero alguma coisa. Então, os comportamentos, ele normalmente acontece para servir a 3 senhores. Porque eu quero algo, porque eu não quero algo, ou por algo sensorial. Normalmente é por essas três coisas. Pensando em autismo, então vamos pegar o comportamento aí de se morder. Vai, eu tava nele, vamos voltar nele. O que eu vejo? Topografia. João morde a mão. Isso pode estar acontecendo porque ele está querendo algo, então, obter algo tangível. Então, ele quer de fato sair da sala, porque ele quer de fato o brinquedo do amigo, porque ele quer de fato a mãe, ele quer abrir a porta, ele quer algo que existe, ou ele quer só a nossa atenção social, o que é muito. Né? Então, o comportamento a gente chama que ele é mantido por atenção social. Ou é mantido pelo item, porque para calar a boca, a gente vai lá e toma, visa celular aqui no meio do nariz, que é o que as mães fazem, a gente também faz, normalmente. Então, para obter algo diante de uma negativa, João se morde para obter algo e ganha o item. Então, a chance dele continuar se mordendo por causa disso pode ser altíssima, quer dizer, vai ser altíssima se falamos em reforço. Ele pode morder a mão para matar a função sensorial, que é o de autorregulação, que, como eu disse, é a mais difícil e é a mais comum para comportamentos de automanipulação. Como ele pode usar o se morder para não ter acesso a alguma demanda. Então, é muito difícil a lição, a tarefa complicada, não quer fazer. Então, ele pode usar como escape. Então, basicamente, os nossos comportamentos em geral, em TEA, eles servem a obtenção de tangível, obtenção de atenção, escape ou sensorial. Isso já me ajuda demais, se vocês usarem isso como colinha, para quando a gente for conversar sobre algum comportamento pensando em TEA. Pode passar, por favor. E aí é legal a gente sempre pensar, olha só, dá mais um enter aí, Arruda. Se eu tenho o comportamento de gritar na atividade, aí, 3 crianças diferentes, as 3 crianças gritando enquanto estão trabalhando na escola. Uma pode ter a função, pode passar, uma pode ter função de fuga de demanda, a outra pode estar gritando por regulação sensorial, bah, bah, e a outra pode estar gritando para a gente olhar e falar, não grita, João. João, mas que coisa, isso é atenção social. Esse tipo de consequência é mega blaster, atenção social. E os 3 podem conseguir fugir de demanda, o outro fugir, obter atenção, e o outro regulação sensorial. Mas a topografia é o mesmo. Então, a gente só vai selecionar o procedimento a depender da função. Então, a maravilha da avaliação funcional em TEA é justamente essa. E a gente, diante da topografia do que eu vejo, definir qual é a função para a gente levantar qual é o melhor procedimento de ensino ou de correção que a gente vai fazer com esse cara. Pode passar agora. Então, o que fazer depende muito, porque é a descoberta dessas funções
que vai fazer com que eu oriente vocês, ou que qualquer pessoa venha e fale. Então, não é regra deixar a criança sozinha e vazar. Nossa, não é. Não é regra dar um item de sensação. Não é regra baixar o nível da demanda, da dificuldade da tarefa, ou fazer um material visualmente mediado. Depende. Depende da avaliação que a gente fizer. Pode passar, por favor. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode ter descrição. Pode deixar. A gente pode, por exemplo, mudar a instrução. Então, se eu tenho essa condição aqui, ó, diante da minha instrução, João, que cor é essa? Ele fala rosa, eu falo, muito bem, maravilha. Às vezes ele não sabe responder, então eu tenho que dizer, é verde ou rosa? Eu dou uma opção para ele. Então, quando a gente verifica como que está sendo a instrução, muitas vezes eu peço para os professores, vamos mudar a instrução? Porque a instrução é que faz o comportamento aparecer ou não. Pode ser que o tipo de instrução, o tipo de material, o material que a gente usa é um antecedente. O tipo de dica que eu dou é o antecedente. Então, quando eu peço para os professores, vamos pôr umas imagens, vamos diminuir o tamanho desse enunciado que está muito grande, vamos colocar. Tudo isso é antecedente. Vamos dificultar o acesso à porta, tudo isso é antecedente. Então, esses procedimentos que a gente costuma sugerir, eles estão nessa coluna de práticas baseadas no antecedente, que estão nas práticas baseadas para autistas, 28 lá. E aí a gente pode ver a modificação do próprio comportamento em si e o que ele ganha com isso. Se eu vou dar um tangível, se eu vou dar um social, se eu vou bater palma e fazer yes, ou simplesmente eu não vou fazer nada. Não vou reforçar esse comportamento. Pode passar, por favor. Então, o que a gente chama de tato, que algumas tato é se eu chegar para o doutor Arruda agora e falar, o que eu estou segurando, ele fala celular, isso é um tato. Tato é a habilidade que a gente tem de nomear e narrar eventos. Isso envolve tatos tangíveis, então quando eu pergunto o que é isso, a criança fala copo, ou às vezes em pé é super comum eu falar o que é isso, ele fala água, mas eu queria ouvir copo, então a culpa é minha de não ter dado a instrução corretamente, então guardem isso. Às vezes as crianças não respondem por culpa da instrução que a gente está dando. Eu dei só o exemplo do tato aqui, que é para vocês entenderem que tem um nome para esse comportamento. E a gente tem tatos que a gente não consegue nomear, tato de emoções, de sentimentos, são coisas que a gente vai ensinando com o passar do tempo. Pode passar para mim, por favor? Sim, autismo é bem comum a gente ver. Já mando, então vamos imaginar, tato, eu pergunto o que é isso? Ele fala água. Isso é um tato, porque eu estou vendo o copo na minha frente. Agora, se eu não estou vendo, ele chega para mim e fala água, água, água. Ele está pedindo pela água. Notem que a topografia é a mesma. Água. Uma para tato e outra para mando. Tato é quando ele me diz o que ele está vendo. Mando é quando ele pede diante de uma privação. Então, às vezes, a criança, se libera a criança na porta da escola, ele fala, mamãe, porque a mamãe está ali. Mamãe abre os braços, a criança vai lá. Meu, tô vendo a mãe. Nomeio a mãe. Isso se chama tato. Agora, se ele tá lá no parque sozinho, começa a chorar e fala, mamãe, mamãe, isso é um mando, porque a mãe não tá ali. Diante da ausência da mãe, eu peço por ela, aí isso se chama mando. Diante da foto da mãe, eu falo mãe, isso se chama tato. Então, a gente ensina mandos e tato em situações mais controladas. Em autismo, vocês vão ver crianças que fazem muito mandos, comportamento de sair correndo como um mando, pedido para sair, mas não sabe falar para isso. Então, a gente vê muito isso. A criança usa comportamentos errados na hora errada, porque não aprendeu a fazer mandos e tatos. Habilidades de nível 1, que a gente chama. Eu tenho que ensinar. Então, se você tem crianças que não sentam, não esperam, não olham, não nomeiam, não vocalizam, pedem, fazem mandos de uma forma inapropriada, arranca da mão da gente, ou puxa na mão da gente e leva, isso é um mando. Mas é um mando motor. Não é assim que deveria ser para essa idade. Isso se espera antes do primeiro ano de vida. Então, se você está lá na creche, no berçário, ainda vale. Mas se você já está na educação infantil um pouquinho mais velho, já tem mais de 2 anos e meio, se notem que isso pode ser um sinal de TEA. Pode passar para mim, por favor? Então, essas são as habilidades básicas, gente. São habilidades que em autismo estão bastante atrapalhadas, tá? Eu vou dizer o que elas são, porque eu pus como estamos, que nós estamos falando de ciência, a ciência chama assim, tá?
Então, já falei, sentar, esperar e contato visual.com.br. São habilidades que precisam aparecer. São as primeiras, são as mais úteis para as próximas e são aquelas que a gente ensina em clínica, por exemplo, e que a gente vai generalizar na escola. Por isso que a gente precisa ter muito contato com as escolas. Esses programas de formação de professores, eles são a salvação da humanidade. Porque nós vamos compartilhar a vida dessa criança que está na inclusão e a gente não volta mais para trás, né? A gente não consegue mais ter nos anos 80, final dos anos 80, quando eu comecei a trabalhar com autismo, 89, comecei a trabalhar com autismo, nós ainda tínhamos um lance de experimentar a escola comum, no auge da escola especial para autista. Hoje isso se inverteu. Só vai para a escola especial aquele nível 3 severíssimo que a gente precisa. E olhe lá, porque se a mãe quiser. Se a mãe não quiser, eles estão aí dando a cara para bater na escola comum. Louvado seja Deus, porque é o que a gente quer. Porém, nós entendemos que os professores, ao longo da trajetória, desde José de Anchieta, o José de Anchieta pisou aqui e começou a dar errado o negócio. Porque ele já veio com uma cultura diferente, comportamental diferente, e o que ele fez com a catequização dos índios não é muito diferente do que a gente faz com as crianças. E seria hipócrita a gente falar que é. Porque ele quis ensinar um comportamento de uma cultura completamente diferente para um mundo completamente diferente de comportamentos essenciais que não existiam. Deu certo. Né? A gente está colhendo fruto até hoje, mas deu certo, ele conseguiu fazer muitas coisas. No TE, a mesma coisa. Então, muitas vezes, a gente quer ensinar um comportamento muito além, que está lá na Europa, mas ele está aqui em Porto Ferreira ainda. A gente precisa ensinar primeiro os primeiros 5 quilômetros. E isso está no sentar, no esperar, no contato visual, no que a gente chama de comportamento de ouvinte, que o que está implícito aí é seguir instruções. Então, parece que o cara não obedece o que a gente fala, mas na verdade o que está pegando é o comportamento de seguimento de instrução, que a gente vai ensinar e vocês precisam nos ajudar a generalizar. Aí vem os operantes verbais, e quem explica, nossa, eu estou contando isso para vocês, pensando em autismo, na perspectiva da análise do comportamento. Esses comportamentos, tudo que está aqui se chama operante verbal, operantes verbais, são comportamentos, não é verbal de vocal, é verbal porque ele me coloca em contato com uma comunidade verbal. É assim que a gente chama em análise do comportamento. Então, tato, vocês, de uma forma muito simplista, tato, vocês já sabem que é o nome que eu dou para as coisas. Então, quando eu vejo o verde, eu falo verde. Quando eu vejo o quadrado, eu falo quadrado. Isso se chama tato. Mando é o comportamento de pedir por algo que eu estou privado. Então, inclusive, eu faço mandos para Jesus. Eu falo, Jesus, salvai-me. Isso é um mando. Mas é um mando lá superior, lá longe. O primeiro mando é dar. Quero, sem arrancar da mão, sem pegar. Nananana. O ecoico é um comportamento verbal de repetição. Então eu falo para ele, João, quem descobriu o Brasil? Fala, Pedro Álvares Cabral. Ele fala, Pedro Álvares Cabral. Isso é um ecoico. Então, quando eu vou ensinar inglês, por exemplo, a gente usa muito ecoicos, não é ecolalia, é um operante verbal chamado ecoico, que a gente vê isso no menino pela ecolalia. Né? Só que a dica para o ecoico é, diante de um modelo verbal, então eu vou dizer pão, o cara tem que falar pão, isso é um ecoico. É uma forma de imitação de sons. A imitação, ela é básica, imitação de comportamentos de uma forma geral, diante da minha instrução. Então você vai chegar pro carinha e vai falar assim, João, faz assim. Tem que fazer assim. Agora, concordem comigo, que para ele me imitar, ele tem que olhar para mim, né? Então eu digo, João, eu espero o quê? Que o João me localize. Aí eu dou a instrução. Se ele está de costas, como é que ele vai imitar meu comportamento? Então, olha onde entra o contato visual no autismo e a imitação no autismo. Que eu dependo da imitação para ensinar palavras corretamente, por exemplo. Brincar, nós vemos crianças com autismo com um brincar muito estereotipado, um brincar diferente, um brincar com interesses por coisas que não são normalmente de brincar, tampa de pasta de dente, por exemplo, coleciona tampa de pasta de dente. Então tem umas esquisitices no brincar, falta um pouco de ludicidade nesse brincar, é um brincar esquisito para a idade. Intraverbal é uma habilidade de responder perguntas. Então, quando eu faço uma pergunta e o cara responde, a essa resposta nós chamamos de intraverbal. Concordem comigo que se para responder ele tem que ter o verbal. Para ter intraverbal tem que ter o verbal. Então não adianta eu perguntar como você chama? Aí as mães falam, ele não sabe falar ainda. Claro, ele não tem tato. Então,
Para ter intraverbais, eu tenho que ter tato. Então, o ensino de tato é primordial e anterior ao ensino de intraverbais. Eu só vou ter respostas, como é seu nome, que dia você nasceu, como chama seu pai, de que cidade você veio. Isso só vem se ele tiver vocal. Se ele tem vocal, vai ter tato. Então, nos nossos ensinos, nos nossos treinos, a gente ensina um modo alternativo dele fazer qualquer tipo de tato, pode ser um tato motor, de mostrar, e um tato verbal vem lá para frente, aí transforma isso em intraverbal. Só depois de tudo isso é que eu vou ter textual e transcrição, que são dois operantes que popularmente nós chamamos de ler e escrever. Então a gente tem o textual para leitura e o transcrição para escrita. O transcrição se divide em dois, cópia e ditado. Então, se eu pego diante de um estímulo visual gráfico, ou seja, diante de. Eu não tenho nada aqui assim. O que eu vou ter aqui para mostrar para vocês aqui brevemente? Sei lá, diante de uma palavra. Por exemplo, aqui, ai meu Deus, vou pegar uma régua da minha costura, gente. Diante desse número aqui, você fala número 10. Isso tá lá no textual, que é diante de um símbolo gráfico, número e uma palavra. Se eu faço um vocal, eu posso dizer que eu estou lendo. Agora, transcrição envolve cópia e ditado. A resposta é motora. Eu mostro uma coisa, o cara copia. Eu dito, o cara escreve. Então, é possível em autismo a gente ter meninos que leem e não escrevem. É possível ter meninos que escrevem cópia de tudo, mas não lê. Isso é um ser humano de uma forma geral, mas em autismo isso é batata. No TEA1, no Asperger, o cara é bom em transcrição, por exemplo, mas é ruim em textual, ou vice-versa. Não lê nem a pau, mas copia enciclopédias. Tudo bem, é o que os professores chamam de copistas. Isso ele está me dizendo o quê? Que ele não tem textual, mas ele tem transcrição do tipo cópia. É um operante verbal importante. É uma imitação, né? Que eu escrevo, ele copia. Então, esses são comportamentos importantes. Eu tenho dois em autismo que também a gente vê, que é o que a gente chama de VP-MTS, que é de percepção visual, do inglês. São crianças boas em percepção visual. Detalhes nas coisas. Não sabem fazer outras coisas, mas arruma tudo os Lego da professora por cor. Então, a gente faz alguns treinos de percepção visual, que é para deixar isso melhor e liberar espaço para as respostas mais complexas, que a gente chama de LRFCC, que é do inglês também, que são respostas de classe e função, que a autismo tem mais dificuldade com isso. Então, é comportamento de ouvinte por classe, função, característica e forma. Então, é seriar, colocar por associação, então o bebê com a mamadeira, bola de futebol com gol, esse tipo de coisa. Isso está nesse parâmetro aí, que a gente chama de LRFCC, e que às vezes a gente até manda para a escola treinos de VPMTS, treinos de LRFCC, para a gente ficar bom nisso, para o cara ficar melhor, porque é útil eu saber que gatos vão com os mamíferos e passarinho vai com as aves, isso é útil. E a gente ensina isso. Em autismo, isso é meio destrambelhado ali nesse meio tempo, tá? Por isso que a gente treina. Pode passar, por favor? Então, é importante para a gente ir caminhando aqui para o nosso meio do caminho quase final, acho que quase final. Se a gente tem saber o que a gente vai ensinar, por isso que a gente fala em PEI, a gente fala em planejamento. Isso dá um trabalho do cão, a gente fala, não, é fácil, professor, tem que fazer PEI. Mas isso tem que estar previsto no PPP, isso tem que estar previsto lá, o que a escola prevê para o autismo, o que o município, o que o estado, o que o país prevê para a pessoa com autismo, porque aí justifica-se qualquer tipo de ensino individualizado, e se é individualizado, pressupõe ensino um para um. E aí entra por que a gente pede um professor de apoio, um monitor, um estagiário, ou essa figura aí que cada lugar tem um nome, a gente não tem uma identidade dessa pessoa de apoio em sala de aula, né? Um problema que a gente está tentando resolver, estou participando de várias comissões para tentar resolver isso. Quem é esse cara que vai ficar junto? Vale ser a tia da cantina? Não. Vale ser uma estagiária de psicologia? Não. Tem que ser professor especializado, mas nós não temos. Então nós vamos ter que resolver esse problema aí, né? Porque não é simplesmente cuidar do cara, é acesso ao currículo. Porque vejam bem, gente, se ele fosse cadeirante, ele precisaria de uma rampa, para ele ter acesso ao currículo, ele precisaria de
braille, se ele fosse cego, se ele for surdo, ele precisa de um tradutor. Quer dizer, e é assim que essas deficiências fazem com que eu acesse o currículo. Porém, no autismo, ele não precisa nada desse tipo de prótese, mas ele precisa de acesso ao currículo por meio de ensino um para um, por meio do que a análise do comportamento nos ensinou, que se chama aprendizagem sem erro, onde a gente vai com o maior nível de ajuda até o menor nível de ajuda. O menor nível de ajuda é um recurso visual. Então, eu colocar um material adaptado, um material estruturado para ele, uma agenda visual, por exemplo. Esse é o menor nível de ajuda. O maior é você pegar na mãozinha do cara e ensinar o movimento, que é ajuda física. Isso está super claro na literatura como ensino sem erro, é super comum no autismo. Eu preciso saber o que eu vou ensinar, preciso planejar, preciso ver o que está no projeto político-pedagógico, se tratando de escola. Eu vou ver que pegada está o meu antecedente, como é que eu estou dando a instrução, como é que o material está chegando para ele, se eu preciso dar muita dica, se eu já posso tirar a dica, para a gente prevenir os gatilhos comportamentais de comportamentos ruins, que podem ser perigosos, conforme a gente viu, né? Aí é que a gente vai ver os recursos. Eu tenho recursos de ensino e recursos de correção, que a gente deixa eles stand-by. Prefiro não corrigir, prefiro ajudá-lo a exibir comportamentos adequados de primeira mão. Então, por isso que a gente fala, já evita o erro. Nós trazemos uma tendência de. Isso é popular até, né? Senso comum, da gente falar. É bom aprender com os erros, a gente cresce, tá? Mas o autista se aprende com o erro, é muito reforçado, continua errando e toma aquele erro como certo. Aí a gente tem que gastar muito tempo nas estratégias de correção. Então, guardem isso. Um dos procedimentos que a gente mais usa é o princípio da aprendizagem sem erro, e isso justifica, inclusive, o apoio de alguém em sala. A gente liberar o comportamento socialmente ajustado, já politicamente correto, dentro da nossa cultura. Isso em autismo tá super última moda, assim, pensando nisso. Já é um velho, tem mais de 60 anos. Mas a gente tem visto muitas pesquisas mostrando o ensino sem erro produzindo autonomia, porque também não vai ficar grudado no cara a vida inteira. Nós temos que planejar esse afastamento. Deus louvai que a gente pudesse liberar esse cara dessa ajuda um para um logo e que ele ficasse sozinho, independente, sem essa figura de apoio. É o que a gente quer que seja transitório, né? Então, para a gente não gerar dependência das dicas, a gente tem que programar, inclusive, a retirada desse apoio para o cara não ficar totalmente dependente de qualquer tipo de dica, tá? Pode passar, Ruda, por favor. Acho que agora o caminho está chegando no fim aqui. Bom, consequências, a gente tem que ver o que está mantendo, o que não está mantendo, o que a pessoa ganha se comportando assim. Às vezes ganha a mãe ir buscar, né? Então, às vezes ganha fugir da tarefa, às vezes ganha. Todo comportamento que continua acontecendo é porque está ganhando alguma consequência que está fazendo ele acontecer. Isso é uma análise que eu sugiro que vocês façam, que isso vai depender muito do carinha que a gente está falando. Pode passar, por favor. E aí a gente sabe que a gente tem estratégias, a gente tem para ensino de um comportamento, principalmente pensando em autismo, não são quaisquer estratégias, né? A gente tem as práticas baseadas em evidência para autismo. Então a gente já sabe que imagens funcionam melhor que sons dessas crianças. A gente já tem na literatura que o ensino de leitura e escrita, ou seja, lá daqueles operantes que eu mostrei para vocês, textual e transcrição, em autismo, por equivalência de estímulos, funciona mais. Então, existe um mecanismo já sendo estudado, comportamental, de alfabetização para autistas, que se chama ensino por equivalência de estímulos. Esse caminho comportamental de ensino parece que é mais rápido e parece que tem tido mais evidências sobre métodos de alfabetização, vamos pensar assim, que não consideram a equivalência entre esses estímulos, que envolve som, na verdade, envolve mais imagem e grafemas do que sons. Então, se quiserem conhecer mais sobre isso, procure. Quem fala muito sobre isso é uma professora doutora que se chama Camila Gomes, que é um nome hoje para ensino de habilidades, é um nome para equivalência de estímulos. Foi minha aluna, hoje dá aula lá em Minas, tem todo o processo de formação dela aqui no nosso grupo da Federal de São Carlos. Então, tem um livro dela que chama Alfabetização, o ensino de leitura e escrita
para crianças com autismo por equivalência de estímulos. Então, é uma pegada que o Ivo viu a uva e que a gente esqueceu na literatura brasileira por culpa de tradução. Então, a década de 80 foi marcada no Brasil, para quem acompanha a história. Eu gosto muito dessa história, dei anos e anos aula de tendências pedagógicas na prática escolar, quando eu estava na direção da Faculdade de Pedagogia. E a gente sabe que não é culpa das professoras. A gente sabe que teve um problema entre 81 e 84 no Brasil de tradução. Pegaram o francês e traduziram errado. E nós aprendemos assim. Então, isso acontecer, esse viés metodológico do que a gente chamaria de ensino naturalístico, virou construtivismo, essa história toda. Hoje a gente já sabe que a gente tem um problema, a tradução, tem um nome que eu não posso falar aqui, porque é crime, fala o nome da pessoa, mas morro de vontade de falar. Onde estava o erro na tradução, principalmente pensando em inclusão. Porém, a gente sabe hoje que as práticas em educação subiu para caramba, nós vamos falar sobre isso no Aprender Criança. Então, a gente tem assim, muitas evidências do que se tem hoje de mais produtivo e mais rápido, gente. É menos custoso para nós ensinar dessa forma. E a professora, quem está em sala de aula, vê resultado muito mais favorável, porque é esse o caminho, é daqui para frente. Ninguém mais vai voltar com pensamentos que não olhem para a inclusão. Então, isso custa para nós. E o professor é um cara que eu tiro meu chapéu. Bicho, porque tá ali, não tem escolha, o cara tá ali. Eu ainda posso escolher, falar, hoje eu não vou atender, porque hoje eu tenho que ir, não sei aonde. O professor tem que estar lá, né? Então a gente precisa entrar com essas estratégias, com esses equipamentos. Nós precisamos ensinar o professor a preencher formulário, o professor não gosta muito, mas eu preciso de dado. Gente, em Deus eu confio, o resto é dado. E a gente faz isso de formas muito mais práticas, com xizinho, com fez, não fez, fez mais ou menos, fez depois. Mas a gente precisa ajudar o professor a mostrar o quão uma habilidade já foi aprendida. E a gente ficou muitos anos no bom, muito bom, excelente, péssimo, que já é uma medida. Mas a gente precisaria ensinar melhor o educador como é que a gente transforma o que é tangível e o não tangível em tangível. Para a gente ver se isso está realmente mudando, né? E o que vocês estão fazendo aqui, que são treinamentos que hoje está lá no topo do ranking de efeitos sobre os comportamentos das pessoas. Ninguém sai igual, né, de um treinamento ou de uma formação, nem a criança autista. Pode passar, por favor? Então, ó, a gente tem possibilidades de equipamentos, a gente tem adaptação no material, redução de conteúdo, a gente tem minimização de conteúdo, então é a definição do mínimo necessário. Então, eu estou lá no 8º ano, o cara está aprendendo trigonometria, eu não consigo ensinar ângulo obtuso. Meu cara não sabe nem que existe, porque como é que eu vou ensinar ângulo obtuso? Então, o que é o mínimo necessário para o ser humano aprender? Então, não dá para a gente mais pensar em nivelamento, idade e seriação, porque essas crianças têm um atraso de fato, é um atraso real. Então, é a construção de um currículo alternativo previsto por lei, adaptado, ajustado, e o ensino estruturado vem com esse lance. Então, é por isso que a gente pede, ó, diminui um pouco isso, transforma isso em imagens, pede para ele apontar, porque se eu esperar textual e transcrição, o cara não vai responder. E ele pode ter comportamentos alternativos para mostrar que sabe. Ele merece. Porque é injusto eu ter que esperar falar para mostrar que sabe. É injusto eu ter que esperar escrever para mostrar que sabe. Eu posso usar muitas coisas. Por isso que a gente usa muito imã, velcro, cartelas, esses materiais com estrutura, porque eu dou a chance para ele mostrar um tato e um mando, sem necessariamente ele ter que mostrar isso, fazendo, falando ou escrevendo. Então, é nessa pegada aí de material estruturado que o ensino estruturado vem, ensinar com um pouco mais de estrutura. A mente autista pede isso para gente. Pode passar? Todas as coisas que a gente tem, algumas, eu citei aqui algumas, né, só para a gente encerrando. Então, a gente usa práticas baseadas nos antecedentes, que vocês já sabem o que é, que eu já mostrei. A gente usa suportes visuais, materiais estruturados, a gente usa estratégias de reforçamento, a depender do que vai de consequência. Análise de tarefas, que é quebrar o comportamento grandão em pequenos pedacinhos. Então, se eu quero ensinar, sei lá, escovar o dente. Escovar o dente não é um comportamento, é reunião de outros comportamentos. Falar não é um comportamento, é reunião de outros comportamentos. Então, a teoria do homem morto.
Pode ser que eu tenha que quebrar em pequenas partículas o comportamento e ensinar a unidade menor até chegar na unidade maior. Nós usamos economia de fichas, que é super usado na escola, que são aquelas estrelinhas, né? Que a gente usa, gol, levou um apito, levou 10 gols, a cada 10 gols vai para, sei lá, brincar por 5 minutos a mais, é o que você faz na depilação. Cada 20 depilação você ganha desconto de R$ 3. Quer dizer, pô, às vezes nem dá. Quando que você vai 20 depilação? Uma vez por mês vai demorar 2 anos para ganhar desconto de R$ 3. Pode não ser um bom negócio, mas pode ser um excelente negócio. Então a gente trabalha muito com o educador com economia de fichas. O cara tem que economizar e adiar o reforço, mas ele será reforçado do mesmo jeito. Nem que for um parabéns, muitas crianças funcionam assim. Análise funcional, que vocês já viram, que é levantar a função, por que presta esse comportamento. A gente vê medidas de intensidade, de regularidade e frequência, principalmente em autismo. Será que é autista mesmo? Quão intenso, quão regular, quão frequente está sendo essas manifestações? E pegando isso na intervenção, quanto mais frequente, mais intenso e mais regular, ponto para ele, né? PI, PDI, PI. Cada autor fala de um jeito, né? Mas de uma certa forma, a gente chama de PI para qualquer tipo de plano de ensino e deixa o PDI mais para ambiente controlado, clínica. Mas isso varia, isso para mim pouco importa o nome que a gente está dando. Mas é planejar melhor para cada objetivo um procedimento, para cada procedimento, seleção de uma estratégia, uma avaliação. E mais que isso, qual é o critério que eu uso, gente? Quando que eu sei que eu aprendi? Que o cara aprendeu, né? Então, se eu quero ensinar, por exemplo, sentar, se ele ficar 30 minutos sentado, eu considero como critério de aprendizagem. Considera-se aprendido esse objetivo quando a gente. Isso facilita muito a vida de vocês. Então, quando é que eu sei que ele sabe matemática? Impossível. Agora, quando é que eu sei que ele sabe adição com 2 algarismos? Ah, eu já sei. Quando ele executar 100 contas, tô chutando, com todas as dezenas até 99, eu posso dizer que ele sabe adição com 2 algarismos. Estabelecer um critério. Isso facilita para a gente, né? Deixa a gente mais tangível o comportamento e a habilidade que a gente quer medir. Isso tem que estar lá no PEI e no PDI. Isso para qualquer deficiência, qualquer criança, qualquer condição especial de ensino, né? Aqui nós estamos falando de TEA. Muitas vezes a gente nem vai ler lá o conteúdo da fotossíntese, nós vamos ver algumas coisas anteriores. Fotossíntese pode esperar, mas outras coisas comportamentais não podem. E eu acho que pode passar, Rudo, o grande problema da nossa escola hoje, gente, é a gente, nós deixamos de pensar que a gente pode ser uma escola de ensino de habilidades e a gente passou a ser uma escola conteudista. Eu acho que esse foi um grande problema nosso nos últimos 40 anos, coisa que escola americana e europeia já não tem. As escolas americanas, eu conheço grande parte delas para autista, porque são tudo isso que ensino público lá, eles se preocupam bastante com o ensino de habilidades. E a gente não, a gente quer saber o que vai cair na prova, por exemplo. A mãe também tem, e isso acabou sendo cultural da nossa espécie brasileira, né? Então, talvez se a gente começar a pensar em inclusão, pensando um pouco mais na habilidade e menos no conteúdo, quer dizer, que habilidade ele tem que exibir para aprender esse conteúdo, a gente começa a acionar essas estratégias específicas para os comportamentos úteis. E eu acho que essa é a grande maravilha do ensino inclusivo hoje. E é a nossa salvação para a geração que vem aí, que vai ser melhor que essa geração do Fundamental 2 que a gente tem hoje. A nossa próxima geração do Fundamental 2 vai ser melhor para qualquer deficiência dessa geração do Fundamental 2 que eu tenho hoje. É a análise que eu tenho feito longitudinalmente, assim, estudando as crianças, né? Vendo as crianças. Pode passar, Ruda. Liguei o play aqui, hein? Então a escola pode ajudar, tô acabando, gente. A escola pode ajudar. Pode passar. Deixa eu ver se eu tenho uma que a escola pode ajudar ou se eu vou falar. Aqui. A escola pode ajudar, obviamente, liberando a matrícula. Então a gente não nega, não pode mais, já aconteceu na nossa história, de falar, eu não atendo crianças assim. O que a gente vê hoje é uma coisa meio sublimada, assim, uma coisa meio camuflada, não tem mais vaga, a mãe vai num dia, depois não tem mais vaga. As escola pública a gente tem um pouco mais de proteção com relação a isso, mas hoje a matrícula é para todos, né? Porque a gente não consegue contestar. A gente pode pensar no apoio individualizado 1 para 1 quando a demanda pedir.
E às vezes a demanda não pede, viu, gente? Então, às vezes, vocês acreditam que eu tenho mãe que marca a consulta, vem até aqui em Pirassununga, para eu escrever que o cara tem que ter um professor de apoio? E o cara não precisa? Eu olho, mas peraí, o cara é super independente, super autônomo, tá fazendo toda a lição, tarará, não tem necessidade. Falar, ah, mas precisa, que tem que ter. Não tem que ter. Então, não é sempre que a gente coloca. Na maioria, vamos chutar lá, em mais de 90%, precisa. Mas existe uma população entre 92% e 100% que não precisa. Dos 8%, que não precisa. Mas existe uma grande maioria que vai precisar de alguém apoiando. Mas o que importa é quando a necessidade, em caso de necessidade, a gente dá esse apoio individualizado de alguém. A instrução precisa ser individual. O apoio de alguém, nem sempre. De alguém adicional, né? Tô dizendo. Nós precisamos de adaptação curricular, dependendo do autor que você chama, ele chama de ajuste. Não vou entrar nessas terminologias aí que a pedagogia ensinou a gente a pensar, não vou fazer isso. Nós precisamos de manejo comportamental, que eu acho que vale a pena, viu? A gente já está me colocando nessa posição, para a gente pensar um pouco em manejo de comportamento numa própria, para a pessoa, ser humano de uma forma geral. Aí nós temos os materiais adaptados, que nós temos materiais com estrutura, com mais ou menos estrutura, a depender do tipo de autismo. Quanto mais autista, mais estrutura. Quanto menos autismo, menos estrutura. Às vezes criança precisa mexer quase nada. E pensar na interdisciplinariedade, gente, professor. Não cabe na cabeça do educador tudo que tem que caber. Não cabe. Por isso que existe fonoaudiólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, que é para ajudar nessas circunstâncias todas. Porque não dá, o professor não vai dar conta de tudo. O educador, pensando no papel da escola, é impossível dar conta de tudo. Então, nós servimos para isso, para poder estar sempre junto, trabalhar nessa abordagem do que a gente chama hoje de modelo integrado. Então, a gente tem aí uma proposta. E esses modelos integrados, eles vão do micro para o macro. Eu posso ter um modelo integrado dentro da minha própria clínica, como eu tenho aqui. Então, a gente tem fono, TO, psicólogo, psicopedagogo, pedagogo especializado, né? Todo mundo rodando na ciência aba. Tá todo mundo ali, ó. Eu posso ter isso numa circunstância maior. Então, eu, com a escola, eu tô aqui conversando com vocês, eu tô vendo que o colégio aqui tá me ligando. São 8 da noite. Não faço ideia o que essa escola quer. Mas alguma coisa aconteceu. Tem áudios enormes da coordenadora da escola. Algo aconteceu naquela escola. Mãe, eu tenho uma reunião lá, já não sei o que é, saberei. Então, se eu não estou disposta a isso, se eu não me abro a isso, se o professor não está aberto a isso, já era, gente. E a gente tem uma abertura muito grande hoje com os educadores. A isso se chama interdisciplinariedade. É a nossa salvação também. Pode passar. Então, eu acho que o que eu tinha para falar de autismo, ela foi um pouco além do autismo, porque eu acho que só falar de autismo hoje não explica. Então, essa era é uma era que a gente deixou para trás. A gente precisa trazer isso para situações ligadas a comportamento, que é um grande problema que a gente tem. Eu estou à disposição, se vocês precisarem, e-mail é grupomarelisefonseca.gmail.com, acabei esquecendo de pôr. Esse é o zap que a gente atende. Se precisarem de qualquer coisa, se você quiser, Arruda, pode compartilhar esse slide aí também, que acho que eu mandei de agora, né? Por final. Acabei mandando os dois materiais de leitura e acabei deixando o slide. Pode compartilhar sem problema nenhum, para o pessoal ter acesso. Eu não consegui ver o chat, eu não sei nem como faz, que eu tô com medo de mexer aqui, mas se alguém tiver alguma pergunta, eu não sei nem se a gente tem tempo. Estão me escutando agora? Aham. Tá, porque eu estava sem som até agora, mas estava ouvindo. Marilise, olha, o que dizer, né? Foi um show. Eu nunca vi nada igual, uma apresentação sua tão completa. Essa noite vai ficar assim memorável para mim, para todos nós do Projeto Candinho. Espetacular sua apresentação e tudo que você nos trouxe hoje de informação. Aquelas apresentações que vão passando os dias, os meses, vira e mexe, você lembra de alguma coisa que você nos falou hoje, né? Como você conhece o assunto tão a fundo, também muitos anos de dedicação, né? Mas não basta dedicação, é preciso
muito mais, esse muito mais é o que você tem de muito especial, viu? Obrigada. Muito obrigado mesmo.